Bom, então como eu disse, o Lucas está em São Paulo, vamos dar bom dia para ele. Bom dia, Lucas! Bem-vindo de volta, Bom viu? dia, Fátima. Obrigado. É muito bom estar de volta. Como é que você está se sentindo? Conseguiu dormir desde que você saiu da casa? Então, eu fui dormir bem mesmo de ontem para hoje, né? Foi muito rápido até assimilar tudo o que aconteceu, ver os vídeos, receber o acolhimento do Brasil. Aliás, muito obrigado a todas as mensagens, todos os posts. Foi um acolhimento absurdo. Muito obrigado a todo mundo que me abraçou dessa forma e abraçou a causa do acolhimento da forma que vocês abraçaram. Isso te surpreendeu, acho que de uma certa forma. Eu separei um trechinho, porque quando você estava para sair da casa, essa era a sua grande preocupação, pelo menos era o que me parecia. Como é que ia ser aqui fora, né? Porque você estava muito triste com o que aconteceu dentro, mas você estava muito mais preocupado com como é que seria a sua vida aqui fora. Vamos ver esse trechinho em que você faz esse desabafo. Meu Deus, cara, acende essa luz, cara. De novo isso, de novo isso. É isso que o povo vai perguntar, mano. Todo mundo vai entender isso aí, tio. Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, cara. Para Mas com eu quero isso. sair daqui, porque esse aqui, eu tive que provar que eu sou uma coisa. Tá bom, não, levanta. Eu quero voltar. Tá. Eu não quero 1 milhão. Eu não quero a casa da minha mãe. Eu não quero nada disso. Lucas, Eu olha não para quero. mim. Você deve ser você. Você tem que ser quem Não você devo. é. Não devo, eu não vou ser aceito deve aqui. ser quem Eu não vou você ser é. aceito quando eu chegar lá Você na minha deve ser comunidade. quem vai, sim. Eu vou ser aceito pelos meus amigos. Eu não vou ser Vai aceito pela minha sim, família. vai sim. E eu vou sair lá Vai. fora. Você Vou só enfrentar precisa- todo mundo agora. Eu vou enfrentar todo mundo agora. Porque agora eu tenho coragem pra enfrentar todo mundo. Pô, velho, me desculpa. Se Lucas. pareceu que eu tava te usando. Se você quiser me procurar lá fora, você vai ver que eu sou assim, que sou eu, cara. Eu tentei ser eu de todas as formas que eu sou lá fora. Lucas, me diga uma coisa. O que você sente quando você vê essas imagens, agora que você está do lado de fora? Olha, eu tava lá dentro para realizar o maior sonho que eu tenho na minha vida, que é comprar a casa da minha mãe, que eu acho que é o sonho de vários jovens da periferia. Muita gente que nasce na perifa trabalha a vida inteira. E quando eu digo a vida inteira, é de 50 a 100 anos e não consegue comprar uma casa própria. Então o filho dessa dona de casa, ele quer que a mãe dele tenha um lugar digno para poder se aposentar, um lugar para ela poder chamar de dela, um lugar para ela deixar para os netos, um legado, né? Então tudo isso naquele momento estava passando pela minha cabeça. Fora isso, a não aceitação de um eu que não era, digamos assim, público aqui do lado de fora, a não aceitação de uma semelhante foi algo avassalador e para mim foi o ponto final. Sendo que eu já havia pensado sim em sair, porque eu já havia sentido uma energia ruim, e então esse momento aí foi um momento crucial, onde tinha uma vozinha falando para mim, sai, fica forte e se você tiver que enfrentar, enfrenta agora, não espera mais nada. Esse prêmio, ele é um prêmio maravilhoso, mas se for para jogar da forma que eu vi algumas pessoas jogando, Que pessoas, se for para Lucas? fazer o jogo sujo, eu não vou citar nomes, eu não vou atacar pessoas, eu prego amor, certo? Acredito que seja a única cura que possa funcionar a todas as pessoas que assistiram esses acontecimentos. Acho legal. Agora, você falou aí que teve um momento em que você procurou a ajuda de um igual e não conseguiu. A gente separou um momento em que você pede um conselho e eu queria que a gente visse juntos essa cena. Vamos ver. Sim, claro. Que é a cena em que... Lumena, tu vai me desmerecer, você que é igual? Porque tu é assumida. Você fala muito. Você, ó. Fala muito. Fala comigo, por favor. Preciso de um conselho, é só isso. É um conselho. Um conselho. Você não precisa acreditar em mim, só me dá um conselho. Lucas, eu fiquei muito curiosa em saber o que você pediria de conselho para a Lumena naquele momento. O que você gostaria de ouvir ali? Então, só para explicar o acontecimento, independente da opressão
que nós vivemos, né, que é causada na gente, também existe a reprodução dessa opressão, certo? Houve um julgamento ali da parte dela, mas não sei o porquê, houve o julgamento. Imagino que quando ela sair, ela vai conversar comigo, porque a pressão do jogo fez com que ela pensasse que de alguma forma, não entendi também como que ela não olhou no meu olho e não me viu, como que ela não me perguntou em momento algum quem era eu, que esse era o momento dela perguntar, esse é você, mas ela não perguntou. E a reprodução, ela também necessita da desconstrução. E também é um momento de acolhimento, também é um momento de entendimento, então eu compreendo o que aconteceu ali. E o conselho que eu ia pedir, eu não ia falar não, mas o conselho que eu ia pedir é: o que eu faço quando eu sair daqui? O que você faz para ser tão corajosa? Você é uma mina preta, de quebrada, assumida, que entrou no Big Brother Brasil sendo essa mina, saca? Foi a primeira bandeira que ela levantou, pelo menos pra mim, e esse era o conselho que eu ia pedir. Onde eu encontro essa coragem, né, pra enfrentar essa realidade? Ô, mas Lucas, enfim. Você não entrou pensando nessa bandeira, né? Você talvez tenha. Você entrou em algum momento pensando em assumir uma bissexualidade quando você entrasse? Ou não? Mas isso eu foi não acontecendo assumi no programa. Hã? Eu não assumi no programa. Mas publicamente, para um país inteiro, ela foi talvez o momento de maior divulgação disso, né? Aliás, que eu acho uma bobagem você ter que assumir alguma coisa, sabe? Porque ninguém assume que é hétero. Então, eu acho isso já gasta uma grande bobagem. Exatamente. Mas uma vez que as pessoas cobram tanto esse posicionamento, você se surpreendeu com a reação, até dentro da casa, por você ter se permitido dar um beijo em alguém que te atraiu? Então, como eu sou ator, né? A minha vida pessoal, ela não era pública. No momento que eu aceitei participar do Big Brother, eu conversei com a minha família e falei, vou ser eu. Poucas pessoas ao meu redor conhecem o Lucas, que o Brasil todo agora conhece, né? Conheciam. Eu acho que é o seguinte, existe sempre uma pergunta dentro da gente, né? Se eu fosse o eu, que só eu conheço, que o mundo veria, né? Porque o que eu sou nem sempre é visto, né? Então a gente usa uma máscara social para ser aceito pela sociedade, porque a sociedade, querendo ou não, ela é uma sociedade, não só a nossa sociedade, né? O mundo ele é um mundo muito violento, né? Eu vou voltar ao meu raciocínio. Eu entrei no Big Brother e me senti seguro. Por que seguro? Porque o lado de fora era um lado violento, era opressor, era doutrinador, havia uma doença muito avassaladora. Então, quando eu entrei fazendo o teste dessa doença, vendo aquelas pessoas, eu falei, nossa, eu estou seguro para ser quem eu sou. Mas, na verdade, eu vi a reprodução do que acontece do lado de fora. Não me impressionou. Eram seres humanos assim como os daqui de fora, saca? Quando eu percebi isso, eu pensei pra mim, se eu não precisei explicar pra mais ninguém do lado de fora quem sou eu, não vai ser na frente de uma câmera valendo 1,5 milhão que eu vou explicar. O eu não vale 1,5 milhão. Lucas, se eu me diz tiver uma que explicar coisa. quem é. Se você entrasse de novo na casa, você acha que você mudaria alguma coisa desde aquela primeira festa? Porque você entrou como assim, como um menino brincalhão, todo mundo, nossa, o Lucas. E na primeira festa todo mundo, gente, o Lucas. Então, o que aconteceu? Você acha que você errou em algum momento? Ou seja, talvez você tenha se precipitado em algum momento, você se mostrou demais. O que você reavalia? Entre todos os acontecimentos que a gente teve lá, talvez eu tenha metido os pés pelas mãos, porque eu tenho uma ideologia que é muito forte dentro de mim. Eu acredito muito na união do povo preto. Eu imaginei que eu fosse ser o único preto. E eu vi 7. 8, aliás. Né? Eu vi 7, né? Comigo 8. 8 semelhantes. E eu falei, gente, vamos se unir, que vai ser uma final com 8 e os 8 são vencedores. Fora isso, eu vi pessoas boas, como o próprio Caio, entre outras pessoas, mas eu acho que a pessoa a se citar entre as pessoas boas é o Caio e a Juliette, né? Que não são pretos, mas eu vi que são seres humanos bons, saca? Independente dos erros que eles possam cometer daqui pra frente ou que já cometeram na vida deles, que estavam abertos à desconstrução, na minha opinião, ao meu ver, eu vi isso acontecer, saca? Enfim, eu não mudaria nada porque eu fui eu, Fátima. Mas o eu que eu sou agora,
não cometeria os mesmos erros que eu cometi. Você acha que já mudou muito da entrada do BBB? Você já vê um outro Lucas diferente nessa saída? Gente, depois daquela cadeira elétrica, se eu fosse o mesmo cara, então eu tava mentindo, não é possível. Aham. Mas talvez você entenda que para muita gente foi muito rápido, né? Você se mostrou muito rápido. Era a primeira festa, era a primeira semana de jogo. Você falou, você teve teve uma proposta de repente, homens contra mulheres, depois uma proposta de brancos contra pretos. Talvez tenha sido muito rápido. Talvez se tudo isso fosse ao longo do jogo desse tempo de você se mostrar mais. Não, essa do meninos contra meninas não é a leitura que eu tenho, não é uma decisão que eu tomaria. Porque a galera fez um time, sim. Então, fazer um time dentro do Big Brother faz parte do jogo, né? Eu só não havia entendido que a proposta que o Caio deu antes era uma proposta só contra as meninas. Porque pra mim não haviam só meninas naquele quarto. Aí eu falei, nossa, aqui nesse quarto somos 5. Eles são muitos lá. Mas a gente precisa se organizar então. Porque se 6 que eles estão fazendo, a gente está vulnerável. Então, para se defender, a gente deveria se organizar. Agora, o Nego Di, o Nego Di eu não preciso fingir não, vou falar a verdade. Ele é um jogador excepcional, mas um oportunista assustador. Ele é um cara que me magoou muito, entendeu? Eu não esperava isso de um igual. E se ele sair aqui fora, eu falo pra ele, irmão, se em algum momento foi isso que eu vendi pra você, me desculpa, mas eu sou o cara que junta mesmo, acolhe, a gente era um time e a todo momento tinha essas alfinetadas. A todo momento tinha essas alfinetadas. E aí eu compreendo que quando a gente é colocado dentro de uma casa, valendo 1,5 milhão, muitas pessoas deixam o seu princípio de lado. Também foi um dos motivos de eu ter saído. Eu não vou deixar meus princípios de lado, eu não vou ir contra os meus, não vou aceitar essa guerra. Esse foi o primeiro ataque que eu sofri de um semelhante dentro da casa. Aceitei, não arrumei treta, porque olhando isso aí agora, eu devia ter sido duro e falar, daí, negrão, tu vai jogar suja assim, desse jeito? Por isso que você ficou tão surpreso quando aconteceu isso aí que a gente vai ver agora. Olha só, a cena em que você teria a chance de disputar a liderança. Depois de tudo que aconteceu aí, que a galera tá acompanhando, eu já tinha falado já. Não tem como vetar outra pessoa que não seja o Lucas. Então... Por quê? Cara, porque a galera tá acompanhando aí, é um cara que tá sendo difícil conviver aqui na casa, infelizmente. Já tentei trocar algumas ideias com ele já, né? Eu acho que a gente pode não concordar em algumas coisas, mas a gente, mesmo não concordando, a gente pode respeitar o espaço do outro e isso não tá acontecendo, né? E eu fiquei chateado algumas vezes, assim, de perceber que uma pessoa consegue abalar o convívio de toda uma casa, né? Com 20 pessoas, agora 19, né? Então é por isso que eu veto ele da prova. Lucas, quando você abaixa ali a cabeça... A resposta. Quer dizer alguma coisa? Tá completamente certo. Não posso fazer nada. Quem abalou o convívio das 20 pessoas foi ele. Uma pessoa conseguiu abalar o convívio de 20 pessoas. Ele, com manipulação e jogo. Não Lucas. Por isso que eu falei que ele estava certo. E abaixei a cabeça. Mas hoje, vendo assim, você faria igual? Naquela hora? Você faria igual? Não, mas essa foi a minha leitura ali na hora. Ali você percebeu que ele estava jogando dessa maneira, foi? Um pouco antes, porque ele começou a bolar ideia com um, bolar ideia com o outro. Primeiro ele chegou em mim e falou, até por enquanto você não é meu voto, por enquanto você não é meu voto. Teve um dia que a gente teve uma conversa na cozinha sobre sociedade, né, sobre índice de mortalidade, né? E ele me atacou também falando sobre a luta das ocupações, dizendo que eu defendo vagabundo. Então, era uma oratória que, imagino, quando ele sair aqui fora, ele refletiu um pouco. Não é uma oratória de um jovem como ele, que veio da periferia, que ascendeu da periferia, mas eu acredito, também como militante, que é o lugar também de chegar nesse cara, explicar para esse cara, pregar para esse cara, se ele aceitar, ele aceitou, e se ele não aceitar, a gente vai continuar com a desconstrução a partir do que funcionar ou não funcionar com ele, né? The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting
step by step.